Fala galerinha do Nelly, tranquilo? Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Hoje nós vamos preparar uma aula aqui de tecnologia e informação, tá ok? É o seguinte, nós estamos com dificuldade, o pessoal da escola aí, em conseguir que todos os alunos consigam fazer um e-mail. Muitas pessoas não têm acesso ao e-mail e aí nós não conseguimos mandar as atividades para todos vocês. Então a aula nossa de hoje é sobre e-mail. É lógico que, como professor de história, também não podia deixar de falar um pouquinho sobre a história de como começou, de como iniciou e como esse e-mail ele foi parar na vida nossa, né? Vamos lá? Tem muita gente aqui que nem usa mais e-mail para nada, mas com certeza já dependeu dele para muita coisa. E ele é um daqueles serviços jurássicos que apareceram antes mesmo do que a gente chama hoje de internet. E é sobre ele que a gente vai falar nesse capítulo da nossa série de História da Tecnologia. E olha, pega a pipoca, porque tem uma treta feia sobre quem teria sido o criador dele. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo se você ainda não é um inscrito. Já dá um joinha aqui, ó, eu garanto que a história tá bem legal. E toca no sininho porque ó, você vai receber a notificação dos vídeos antes que todo mundo, tem vídeo todo dia. Vamos lá agora para a história do e-mail. A história do e-mail vem antes de qualquer ideia do que seria a internet, porque conectar terminais e computadores entre si é uma ideia mais antiga mesmo. E daí, para surgir uma plataforma de comunicação entre essas máquinas, foi só um passo. O primeiro embrião dessa troca de mensagens foi em 1965 no MIT, ou MIT, o Instituto de Tecnologia do Massachusetts. Foi no CTSS, um sistema operacional para vários usuários compartilharem recursos de uma mesma máquina. Esse protótipo de e-mail era um esquema em que uma pessoa escrevia uma mensagem para o outro usuário do mesmo computador. O destinatário só viria o recado quando logasse com a sua conta pessoal. Ele se chamava Mail porque era uma cartinha e esse espaço privado era a Mailbox, a nossa boa e velha caixa de entrada. Em 69 nasce a ARPANET, a rede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que foi uma das precursoras da internet. E o que é e como ela surgiu é outra história. E o que importa agora pra gente é que ela conectava diferentes máquinas e centros militares. Aí entra a figura do Ray Tomlinson. Em 71 ele trabalhava na manutenção da ARPANET e fez algumas modificações no SND-MSG, que era parecido com o Mail, e no CPYNet, que anexava e enviava arquivo já naquela época. Ele criou uma forma de enviar mensagens em rede de um computador para o outro e os endereços de destino no formato que a gente usa hoje, com o login do usuário, a arroba, que é o em inglês, e depois o terminal ou servidor em que ele está. As primeiras novidades já foram aparecendo nos anos seguintes. O Larry Roberts criou as pastas de e-mail para organizar o correio eletrônico do chefe. Já o John Vitale, em 75, criou um software para catalogar as mensagens. Em 76, cerca de 75% do tráfego da ARPANET já era só de conversas. Mas a gente pode chamar o Tomlinson de inventor do e-mail? Bom, pois é, daí que vem a treta que eu tinha falado. Isso porque em 78, o jovem imigrante indiano Shiva Ayadurai escreveu, enquanto estudava na Universidade de Nova Jersey, um programa que ele diz ser o verdadeiro e-mail. Segundo o Shiva, foi o primeiro sistema que emulava o sistema de troca de mensagens num escritório. Tinha a pasta de enviados e recebidos, histórico e até anexos. Tudo funcionava via redes locais e a interface era fácil o suficiente para que os professores, os funcionários de lá, usassem numa boa. Ele também seria o responsável pelo termo e-mail que não era usado antes. Em 82, ele até conseguiu os direitos autorais sobre esse nome nos Estados Unidos e até entregou em 2012 a papelada original da criação para o tradicional Museu Smithsonian nos Estados Unidos. Ele alega que a equipe da ARPANET simplesmente sequestrou a fama dele e porque ele era o grupo dominante na ciência da computação, ele era só ali um cara que ficava de lado e não foi levado em conta, não recebeu fama e nem fortuna. Só que essa história também é um pouco contestada, viu? O Shiva pode até ter cunhado o termo e formalizado ele em documento, e aí ele tem crédito mesmo pelo nome, parabéns para ele. Mas os trabalhos com CTSS e ARPANET são mais antigos, e como patentes não eram dadas para software na época, é difícil de acreditar na versão dele. Ele tentou por anos provar o seu lado da história em processos judiciais e se autoproclama inventor do e-mail, inclusive em site. Ele tem o domínio inventorofemail.com, acessa aí pra você ver.
Só que ele perdeu a última disputa em que ele acusava um site gringo de tecnologia por difamação, e a visão atual é que ele pode até ter o direito autoral do programa, mas não é de longe o dono da ideia. Atualmente o Shiva é político e vai disputar as eleições de 2018 para um lugar no Senado dos Estados Unidos. Mas vamos voltar para a nossa linha do tempo. O primeiro spam veio em 71, ainda no CTSS, e era a mensagem: não existe caminho para a paz é o caminho. Ó que bonito. Em 3 de maio de 78, surge o primeiro spam para várias redes ao mesmo tempo. As famosas listas de e-mail já existiam faz um tempo e um usuário enviou para todos os contatos um convite para uma apresentação de produtos de informática. As respostas foram praticamente todas negativas desde aquela época. Vale lembrar que o termo spam é derivado da marca de carne enlatada que foi imortalizado por aquela sketch super legal do Monty Python e virou sinônimo de repetição inconveniente de e-mails só nos anos 90. No fim dos anos 70 começam a aparecer vários clientes de correio eletrônico para Unix e usando o FTP. Em 82 nasce o SMTP, ou Simple Mail Transfer Protocol. Esse foi o padrão de transmissão de e-mails mais usado para enviar mensagens para um servidor. Enquanto o envio para pessoas, os padrões eram o Post Office Protocol, ou POP, de 84, e o Internet Message Access Protocol, o IMAP, de 2 anos depois. Até agora, o e-mail era uma forma de comunicação revolucionária, só que não era nem um pouco acessível. O computador só começava a chegar nas casas das pessoas nos anos 80 e a internet, como a gente conhece hoje, se expande nessa época com a expansão do protocolo TCP/IP, mas a comercialização mesmo só na década seguinte. Aliás, foi nesse tempo que a gente para de usar Electronic Mail e adota de vez o nome encurtado. As provedoras já mantinham alguns servidores de e-mail, mas os clientes web independentes vieram depois. Quem tem microcomputador já pode se utilizar do correio eletrônico, um programa que já existe há 4 anos e é bem pouco conhecido. Através dele você pode trocar informações, ter acesso à correspondência, aos classificados, fazer negócios e até arrumar um bom caso de amor. O Rocket Mail foi um dos primeiros. Ele saiu em 96, foi comprado no ano seguinte pela Yahoo e virou o Yahoo Mail. Outro pioneiro foi o Hotmail do mesmo ano e que também foi adquirido em 97, mas pela Microsoft. Além de conversas e discussões, ele era muito usado para classificados e foi por aí também que golpes como aquele clássico do príncipe nigeriano que precisa se livrar de uma fortuna, escolheu você para ser o herdeiro, começaram a se espalhar. Os anexos suspeitos carregando vírus, os links que levam para páginas falsas e as correntes de PowerPoint que a sua família manda toda hora aí também encontraram no e-mail um ótimo transporte virtual. E aí, as gigantes foram lançando as suas próprias terminações de e-mail. E a Microsoft deu um passo importante com o Outlook Express, que era um cliente de e-mail notícias descontinuado para o foco ficar só no Microsoft Outlook, que surgiu em 97, são produtos diferentes. O Outlook hoje é o nome dos e-mails unificados da Microsoft, mas o Hotmail pegou tão bem que ela não aposentou a marca, você pode criar um e-mail @hotmail numa boa. Em 91, foi enviado o primeiro e-mail do espaço, a partir de um Macintosh portátil, pelos astronautas Shannon Lucid e James Adamson. E você acha que e-mail no celular é recente? Em 93, a IBM apresentou o Simon, considerado o primeiro smartphone já com acesso a e-mail. E o termo smartphone nem existia na época. Mas, como a gente contou na história da IBM, ele saiu cedo demais e não fez sucesso. No fim dos anos 90, e-mails com HTML melhoram muito a formatação das mensagens. A integração com CSS lá por 2014 deixou as mensagens ainda mais interativas. E tem o clássico filme Mensagem para Você, ou You've Got Mail, de 98. A comédia romântica com o Tom Hanks e Meg Ryan é lembrada até hoje e o correio eletrônico é chave da trama. Aliás, essa expressão do título original, You've Got Mail, é a marca registrada da AOL para quando chegava uma mensagem. Em 2004, a Google anunciou nada menos do que o Gmail e com 1 GB de armazenamento, um espaço absurdo para a época. Para você poder comparar, o Yahoo oferecia 4 MB, enquanto o Hotmail tinha só metade disso. E o melhor de tudo, a divulgação foi em 1º de abril e muita gente achou a notícia tão boa que nem parecia verdade e tiveram que esperar 24 horas para virar o dia para ver se o negócio tinha 1 GB mesmo. Hoje em dia tem gente que nem usa o e-mail direito, é só para confirmar cadastro em outros lugares e trocou a comunicação totalmente para redes sociais e mensageiros tipo WhatsApp. Mas ele ainda é muito importante no mundo, especialmente corporativo e acadêmico, e o armazenamento em nuvem, tipo o Google Drive e o OneDrive, são totalmente associados com essas contas. Os protocolos mudaram bastante, os provedores também, mas o princípio básico de comunicação pela internet continua e a gente só tem que agradecer por isso.
E é isso aí, essa é a história do e-mail. Se você tiver alguma sugestão de uma história de uma empresa, de um produto ou de um serviço que você quer ver contado por aqui, deixe seu comentário que você sabe que a gente lê. E olha, não esquece de conferir a playlist do História da Tecnologia aqui no canal Tecmundo, que é aquela história que você quer ver contada, a gente já pode ter falado por aqui. Assina o canal do Tecmundo, dá o joinha no vídeo, toca no sininho e até a próxima. Agora que você já conhece um pouquinho da história do e-mail e sabe da importância dele, é hora da gente pôr a mão na massa. Então aqui nós vamos fazer um passo a passo para você conseguir criar o seu e-mail e trocar informações com a escola e com seu professor, assim como seus colegas também. Bora lá? Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar no Google, tá? Vamos até o Google, a aplicativo. Vamos criar uma página no Hotmail. Eu vou colocar aqui hotmail.com e aí abriu essa segunda página aqui. Como você pode observar, embaixo na página está escrito criar conta gratuita. Você que ainda não tem, vai clicar em clicar conta gratuita. Pronto. Esperando um pouquinho para carregar. Agora vem uma dica importante. Aqui você vai colocar o nome do seu e-mail, tá certo? É importante agora que você coloque um nome que seja fácil de lembrar e que também seja um nome sério, né? Imagina você se comunicando com seu professor, com o diretor e com os amigos, usando um nome esculachado. Por exemplo, você coloca lá Gatinha 44 ou Bonitão 23. Imagina mandar um e-mail para uma diretora ou para uma professora usando esses termos, usando o seu nome dessa forma. Não, então tem que parecer ser uma coisa séria. Uma outra coisa é que não dá também para eu criar um nome que já tenha. Então se eu colocar aqui um exemplo, Gabriel, deve ter 1 milhão de Gabriel ou mais. Então não dá para ser assim, precisa criar algo que ainda não tenha. Eu não posso criar algo que já tem, uma conta com um nome que já tem, certo? Eu vou pôr uma sugestão de nome aqui. Então eu vou pôr Nelly, tá? Da escola Cano, que é Nelly Badur Cano, tá certo? E eu vou para próximo. Olha lá. Alguém já tem este endereço de e-mail. Então, alguém já está usando o Nelly Cano. Eu não posso utilizar. Só que se você ver a frase que está escrita em azul, está assim, ó, solicite um dos que estão disponíveis. Então, ele te dá aqui uma opção. Você vai clicar nela. Olha lá o quanto de opção apareceu, tá certo? Eu vou colocar Nelly Cano 2020. Olha lá, pronto, perfeito. Ele mesmo já escolheu o nome do meu e-mail. Então, Nelly Cano 2020. Você poderia tentar ou ficar tentando um nome que você gostasse mais. Um exemplo, eu poderia colocar Júlio, meu sobrenome é Cap, tudo junto. E poderia colocar tipo ponto 1, ponto 2 ou ponto 1.2 até que fosse aceito, tá? Como aqui é uma demonstração, eu vou deixar esse mesmo, Nelly Cano. E aí eu coloco o próximo. Agora é importante, a gente vai escolher uma senha para o nosso e-mail. Então, eu já anotei lá o meu e-mail, que é Nelly Cano, tudo junto, tá? E já anotei tudo, outlook.com. Então já anotei. Agora o que eu vou fazer? Criar uma senha, tá bom? Vamos lá, vamos criar uma senha. Uma dica para a senha é que ela precisa ser forte para ninguém hackear ou entrar no seu e-mail e roubar suas informações. O bom de se criar uma senha forte é utilizar letras, caracteres, que são pontos, barras, vírgulas, né? E números, tá certo? Então eu vou criar uma senha forte aqui. Ó, eu vou criar uma colocando
é Nelly, novamente, minúsculo. Aí eu vou colocar as duas primeiras letras do meu nome, no caso que é Júlio, sim, J-U maiúsculo, ponto. Então perceba que eu tenho aqui, tá? Eu vou deixar exibir a senha para vocês perceberem. Olha lá, Nelly tá escrito minúsculo, mas J e U maiúsculo e ponto. Se eu quiser deixar ela um pouquinho mais forte ainda, como eu vou fazer agora, eu ainda vou colocar um número, tá? Em um ponto. Então ela tem letras minúsculas, letras maiúsculas, número e um caractere que é o ponto. Essa é uma senha muito difícil de ser hackeada, tá bom? Não é fácil de hackear um tipo de senha dessa que tenha todas esses caracteres. Bom, agora ele pede informações pessoais. Qual é o seu nome? Então, nome é Júlio e meu sobrenome é Cap. E aí eu vou para a próxima página. Aí, qual a sua data de nascimento? Então, país Brasil, data. No meu caso, a data é 15, o mês é fevereiro e o ano... Cadê você? 1984. E aí eu já vou para a próxima. Aí ele fala assim, ó, criar conta. Antes de avançar, queremos garantir que uma pessoa real esteja criando esta conta. Então aqui é importante que você digite a imagem que está na tela. Nesse caso é W S H Y D L P. E aí você vai para o próximo. Só um minuto. Ele está abrindo já o e-mail, a conta já está criada. Tá certo? Agora eu já posso utilizar o meu e-mail para comunicar com os professores. Olha lá, essa é a mensagem de boas-vindas. Bem-vindo à sua conta, né? E ela já foi criada. Agora que você já aprendeu a criar um e-mail e já ouviu um pouquinho mais sobre ele, é hora de ficar atento às questões que envolvem o próprio e-mail. Então é o seguinte... agora você vai passar a receber informações através de e-mail, certo? Essas informações elas vão chegar para você de todos os lados. O seu professor que vai mandar uma atividade para você, empresas que vão tentar vender coisas para você, enfim, é uma enxurrada de informações que chegam através do e-mail. E aí é a hora de você ficar esperto, porque assim como a internet é boa e aproxima as pessoas, existem também a parte ruim da internet, que é as picaretagens, as malandragens. Então fica atento a ela. Ao ver um e-mail desconhecido, um nome desconhecido, não clica, não vai entrando, não abre o link, né? Porque ao fazer isso você pode estar passando informações para pessoas que não te conhecem, né? Então é interessante que você só abra e-mails ou você só vê ou só acesse links daqueles que você sabe a procedência deles. E como eu sei isso, professor? Olha, eu vou passar agora um vídeo que vai falar um pouquinho sobre segurança de e-mail. Atenção, presta atenção na dica aí. E além das redes sociais, o que mais podemos receber ataques é em nossa caixa de e-mail. Basta você simplesmente abrir um e-mail errado que seu notebook pode ser invadido. Por isso, nada de abrir aqueles e-mails que nem você espera receber, tá? Um dia desses, eu recebi um e-mail com o assunto: eu não acredito que é você nessas fotos. Quem mandou estava louco pra minha curiosidade me fazer abrir para ver as minhas tais fotos secretas, né? Mas aí eu pensei, eu não tenho fotos secretas. Como pode ter fotos que eu nunca tirei, né? Então, a não ser que você tenha muitas fotos secretas escondidas aí,
não se preocupe com um e-mail desse. E uma outra vez eu também recebi um e-mail com o assunto nota fiscal referente ao produto. De novo, quem mandou estava querendo que minha curiosidade me fizesse abrir para ver o que eu tinha comprado, né? Mas o fato é que eu não tinha comprado nada naqueles dias. Então como eu posso ter tido uma nota fiscal, né? Eu também já vi pessoas que, por exemplo, às vezes têm conta no Banco Bradesco e recebem e-mails de extrato ou comprovantes de pagamento do Banco Itaú, por exemplo. E abrem sem nem se dar conta de que não tem como ter algum extrato de um banco que você não tem conta, né? Eu sei que a curiosidade é uma das maiores forças que existem no universo. Mas você entendeu como pode cair facinho sem saber em essas coisas simples e até ingênuas? E me fala aí, se fosse você, cairia naqueles 2 e-mails que eu recebi? E é por isso que nossa atenção deve ser sempre redobrada quando abrimos nossa caixa de e-mails. O ideal é que todas as vezes que nos deparamos com e-mails de pessoas que não conhecemos, ou e-mails sobre coisas que não fizemos, ou até que não esperamos receber, marque como spam, que ele vai cair sempre na sua lixeira quando chegar de novo. Você viu? Após assistir o vídeo, nós nos deparamos com essa cena de pessoas que tentam tirar proveito da tecnologia. E não é o nosso objetivo. O objetivo é fazer uma comunicação segura com vocês, tá certo? Então, não abra e-mails que você não conhece. Só use eles para fazer cadastros e também para receber informações de pessoas como seus professores, seus pais, seus familiares ou amigos próximos, né? Aquele que você realmente está habituado a receber. Para você não ter os seus dados, como eu falei, roubado. O vídeo ele deixa muito claro isso aí. É isso aí, galera. Agora que você já aprendeu a história do e-mail, agora que você já criou o seu e-mail, agora que você já aprendeu a se proteger um pouco das invasões e de malandros que vão aparecer aí nas suas redes sociais, agora é hora de entrar em contato com os seus professores através do e-mail que você mesmo criou, beleza? Eu estou esperando um e-mail seu lá, anota o meu aí, o meu é julio.cap@hotmail.com, tá? Espero você lá e manda lá um comentário se você conseguiu ou não fazer o seu e-mail. Abraço!